cada vez mais com o compartilhamento das informações, né, das ideias. E aí, hoje, a gente tem como convidada, para quem não conhece a Lefio, né, estou vendo aqui, tem algumas coisas que não conhece a Lefio. Oi, Maria Paula, tudo bom? A Lefio é uma assessoria de marketing, né? Então, a Lefio trabalha aí com a estratégia toda de marketing das empresas, pensando na jornada do cliente, para que ele tenha uma experiência a melhor possível, a gente chama de experiência feliz, desde da procura do produto, do serviço, até o final, até o pós-venda, na verdade. Então, a gente pensa em toda a estratégia aí da experiência. E a gente já está no mercado há uns 13 anos, atuando nos mais diversos segmentos. Então, um pouco do que é a Lefio. Tem um site também, vocês podem conhecer um pouco mais, e também quem quiser perguntar depois, a gente explica um pouco mais, porque a gente quer aproveitar esse tempo para conversar com a nossa convidada, Lisier, da Riachuelo, já está por aqui com a gente. Hoje o tema vai ser sobre o WhatsApp, né? Lisier, tudo bom? Oi. Oi, Rosário, tudo bem? Tudo, um prazer estar aqui com você. O prazer é meu, agradeço o convite. Muito obrigada. A gente que agradece a sua disponibilidade de tempo e de aceitar contribuir com a gente para expor um pouco da sua experiência, que é uma grande experiência para a gente é fã da marca, a gente gosta, então a gente quer entender um pouco mais de como é que as coisas estão funcionando, né? Principalmente essa questão do WhatsApp aí, porque o WhatsApp se tornou um grande, poderoso instrumento de vendas e relacionamento, que se tem uma surpresa que a gente não esperava com essa pandemia, eu acho que nenhuma empresa estava preparado para a pandemia, muito menos preparado para o pulo que o WhatsApp ia dar, né? E aí, as lojas em questões você vai falar muito melhor do que eu, e aí, até perguntando já para você se isso aconteceu, mas de um dia para a noite, tinha que estar no WhatsApp, tinha que se relacionar e tinha que atender. E aí eu acho que a expectativa de todo mundo aqui, muita gente hoje prestigiando, muito legal isso. A expectativa hoje aqui é entender mesmo, trocar ideias. Minha gente, quem quiser perguntar, o chat está aberto, tá? Eu vou conduzindo a conversa aqui com ela, mas vocês podem botar no chat que a gente vai trocando ideias. A grande questão é como foi para você, como é que foi isso? Iniciou a pandemia, a loja fechou, e aí? Bom, Rosário, primeiro, a gente do varejo já está um pouco acostumado, né, de tomar decisões e de elaborar processos em tempo recorde, né? Mas esse, sem dúvidas, foi um dos nossos maiores desafios nos últimos tempos, porque a loja fechou no dia 21 de março, todas as operações fecharam no dia 21 de março, e a gente desenvolveu em tempo recorde esse processo, né, como uma forma provisória aí de minimizar os impactos da não venda, né? Então, para nossa surpresa, a demanda foi extremamente alta, principalmente levando em consideração o tempo que a gente teve para operacionalizar esse processo, o tempo que a gente teve para viabilizar tudo, todos os pilares do processo. E graças a Deus, assim, a demanda foi surpreendente, assim. Foi muito acima das nossas expectativas. Você pode relatar para a gente, assim, como é que vocês fizeram em relação aos vendedores, assim? Como é que vocês organizaram esse processo? Houve um treinamento? Vocês ativaram clientes ou os clientes ativaram vocês? Como é que as pessoas descobriram que podiam usar o WhatsApp? Como é que foi isso? Em relação aos nossos colaboradores, Rosário, a gente partiu da premissa de escolher pessoas para participar desse projeto, né, que
com um determinado perfil. Então, pessoas que já tinham um histórico de bom relacionamento, né, com os clientes. Então, essa foi o primeiro item assim que a gente destacou como principal característica na escolha dos colaboradores que fariam parte desse projeto. Depois, uma certa habilidade com a ferramenta, que não é algo difícil hoje em dia, porque, afinal de contas, é uma ferramenta que faz parte do nosso dia a dia, né? Todo mundo utiliza o WhatsApp no seu dia a dia. E o treinamento em si, Rosário, o treinamento que a gente deu foi mais um treinamento falando sobre o macroprocesso, né? Porque a nossa intenção não era formatar esse atendimento via chat, via WhatsApp, de uma maneira robotizada, de uma maneira McDonaldizada, digamos assim, sabe? A gente queria trazer para o nosso cliente uma experiência mais humanizada, uma experiência mais personal, né? Que é algo que não é facilmente encontrada hoje na internet. A gente tem vários canais de vendas online, mas todos são processos mais mecânicos, né? E a gente viu nessa ferramenta a oportunidade de humanizar mais esse atendimento, de fazer com que o cliente tivesse acesso a uma compra online mais simplificada, né? Então, a gente partiu dessa premissa, né? De escolher os vendedores que tinham esse perfil. O projeto em si, Rosário, ele atua em cima de 3 pilares, tá? Que é o atendimento no chat, a formalização da venda no nosso PDV e o despacho logístico. É um processo muito simples, né? Até porque é uma ferramenta muito intuitiva, de fácil uso da equipe e de fácil uso para o cliente também. Então, é um processo também muito barato, né? Então, é um processo que não envolve grandes custos e tem trazido um retorno muito satisfatório. Eu fiquei curiosa com essa parte que você falou da questão da humanização, né? Porque a gente percebe em alguns atendimentos como se o vendedor tivesse estressado, né? Não quisesse, assim, que saco que eu estou aqui, ou então, você já perguntou isso, eu já disse isso lá em cima. Então, acho que esse cuidado, e às vezes, a gente tem diversos perfis de pessoas, mas às vezes a gente acaba querendo comprar, mas antes de comprar, transformando aquele vendedor como um consultor. E isso acaba exigindo de uma equipe que seja, além de um perfil de vendas, né? Um perfil ou a venda e a consultoria estão juntas. Como é isso? Então, Rosário, assim, quando a gente parte da premissa de ter colaboradores já com esse histórico de relacionamento com o cliente, né? A gente pensou esses colaboradores meio que a dedo, assim, são colaboradores que são multifacetados, assim, então eles têm um domínio maior da nossa operação, um conhecimento mais aprofundado em relação aos produtos, porque aconteceu alguma coisa. Acho que entrou outra pessoa aí agora. Pronto, saiu. Né? Então, esse papel também do atendente, né, de ter paixão por servir. Oi. Desculpa, porque para mim travou aqui, eu tive que mudar a minha banda aqui, mas agora já deu certo. Agora me fala uma coisa, em relação à plataforma, vocês fazem de forma manual ou vocês conseguiram colocar dentro de uma plataforma, diante da demanda que vocês têm? Então, Rosário, como é que a gente trabalha? Assim, a gente costuma dividir esse processo em duplas, né? Por quê? Como a demanda é alta, para que nenhum cliente fique desassistido, enquanto a gente trabalha com duas plataformas. O WhatsApp Web em um desktop e o WhatsApp Business no aparelho celular, né? Então, como o atendimento é mais personalizado, como eu te falei, quando um colaborador está no chat com o cliente, ele se desloca até a área de vendas para fotografar o produto, falar da disponibilidade de tamanho, de cores. Então, é um processo que toma tempo, né? Então, para isso, a gente utiliza o WhatsApp Web, para que a fila de espera, para que os demais clientes
Não fiquem desassistidos, até porque a ferramenta que a gente utiliza para fazer o pagamento, que é o ECTF, quando o cliente concorda com a venda, quando o cliente estabelece qual é o produto que ele quer, a gente gera um link no ECTF para que o cliente faça o pagamento. Tá? E esse link ele fica disponível por 2 horas. Então, esse processo ele tem que ser um processo interativo e dinâmico, porque o cliente não pode ficar desassistido, responde daqui a 1 hora, responde daqui a 2 horas para o cliente, né? Até porque a gente sabe que velocidade é talvez a vedete desse processo, né? Tanto de logística quanto de comunicação, né? E o que é que mais pede, assim? Porque a gente está falando de uma loja que, por exemplo, que a gente tem muita experiência de comprar, de provar, né? E, assim, as pessoas... Houve uma mudança Você percebe uma mudança de hábito das pessoas comprando, sei lá, roupa sem provar? Como é que funciona isso? Os pedidos são os mais variados possíveis, assim. Mas hoje, assim, durante o isolamento, Rosário, o que tem sido mais recorrente, né, e como reflexo do que está acontecendo, é a compra de moda da casa, né? Como as pessoas estão mais dentro de casa, as pessoas estão buscando esse conforto dentro do seu lar, né? Estão querendo renovar os seus itens de decoração, né? Então, hoje o nosso item mais recorrente de vendas via WhatsApp é o moda casa. Mas os pedidos são os mais variados, Rosário. Assim, hoje é o único item que a gente tem uma certa dificuldade de comercializar é telefonia, né, que é celular, porque para habilitação de linha exige um aceite físico, né, do cliente na loja. Mas em operações que tem drive-thru fora de Pernambuco, já é possível fazer a venda de telefonia. Nós aqui ainda não temos essa permissão para operar via drive. Então, neste momento, a gente não comercializa celular. Mas é de tudo, é maquiagem, é perfume, é roupas, os clientes utilizam todas as técnicas, mandam as medidas, pede para colocar uma peça no braço até o cotovelo, as mais variáveis possíveis, assim. É por isso que eu te digo que o atendimento é muito personal, assim. Porque... Vocês acabam então, experimentando até a roupa para o cliente, de certa forma. A gente faz de tudo para o cliente. Assim. O retorno está sendo muito bacana, não só financeiro, de vendas, Rosário, mas de atingimento de expectativa dos clientes, sabe? Os clientes estão muito satisfeitos com a venda do WhatsApp. Entendi. Já tem perguntas para você? Eu teria um monte aqui, mas vou pegar algumas perguntas aqui do chat. Uma dúvida de Socorro. Socorro Macedo, ela é minha sócia também, ela atua na Lefil. A equipe da Lefil está praticamente toda aqui também, acompanhando. Vocês dialogam com esses clientes depois da compra? Tem alguma régua de relacionamento pós-venda? Tipo, comprou? Ou vocês ficam ativando eles? Chegou, sei lá, um sapato novo. Vocês ficam ativando ou não? Eles que ativam vocês? Neste momento ainda não, Rosário, mas está sendo estudado na empresa. A gente tem uma ferramenta que a gente utiliza na loja física, que é o NPS, o Net Promote Score. Então, está sendo estudado hoje pela empresa uma forma de viabilizar, né? Seria um NPS, uma consulta das vendas online, né? Hoje, até em função da demanda e da prematuridade do processo ainda, a gente não tem. O retorno que a gente tem está sendo medido pelo grau de vendas e pelo grau de engajamento dos clientes com a gente, né? Então, mas está sendo desenvolvida uma ferramenta aí para tirar essa métrica aí, para a gente acompanhar essa métrica de perto. Então, vai pegar um pouco do que o Júnior está colocando aqui, que a Riachuelo tem uma base... toda vez em relação ao nome, sempre há uma discussão se é Riachuelo. Vocês já discutiram sobre isso? Depende da cidade, né? Riachuelo. Riachuelo mesmo, né? Se tem uma base de cliente que vocês ficam entrando em contato, não. É o cliente que entra em contato e vocês respondem. Isso. Como é que funciona essa ferramenta, tá? No site da Riachuelo é disponibilizado um linkzinho do WhatsApp e ele ativa um bolt. Esse bolt, ele dispara para o cliente de acordo com o direcionamento que o cliente dá. Então, por exemplo, a gente chama de Elo, tá? O nosso bolt é Elo. A Elo, quando você clica naquele linkzinho do WhatsApp, na figurinha do WhatsApp, ele dispara uma mensagem para o teu celular automaticamente
e perguntando para você, ele abre uma caixa de diálogo com você, perguntando qual é o tipo de informação que você quer. Aí, se você colocar compras, ele pergunta qual a localidade. Aí você coloca lá, aqui no nosso caso, PE, né, de Pernambuco. Ele explica ali direitinho, você coloca a sigla do seu estado e ele abre ali as opções. Aí ele abre, aqui em Pernambuco a gente tem Camaragibe, tem Petrolina, e você vai escolhendo até que você acessa, né? Abre o link já direto do WhatsApp da loja. E aí um vendedor já atende você. Entendi. Então, a divulgação ela é feita dessas duas maneiras, assim, via site e demais redes sociais da empresa, e também com parceiros locais, assim, que isso é uma coisa, Rosário, assim, que nos trouxe assim um grande incremento nas vendas, tá? A gente começou muito bem no processo, mas eu acho que a gente ainda tem margem para tem mais lenha para queimar nesse processo ainda, né? Porque hoje as nossas vendas elas oscilam muito de uma operação para outra, porque tem várias nuances, vários quesitos que são levados em consideração na hora de fazer essa métrica, né? Então, por exemplo, o engajamento do parceiro digital, a sazonalidade também. Então, por exemplo, Dia das Mães, a gente teve uma venda muito alta, agora a gente entra numa outra data comercial forte, que é Dia dos Namorados, em que as pessoas estão impossibilitadas de sair de casa, então a compra de itens para casa, itens para presentear, está muito forte. Então, essas métricas, né, são muito importantes, né? Então, o parceiro digital, que é o influenciador, o alcance dele, a penetração dele, a sazonalidade da data, né, também influencia muito, e a divulgação, né? Ter uma boa mídia digital, fazer com que as promoções, as divulgações circulem cada vez mais. Então, sem dúvidas, é um fator de sucesso aí para que as vendas aconteçam. Vocês, em relação a preço, existe uma dificuldade, às vezes, de se comunica um preço e aí, quando vai fechar a compra, o preço é outro. Ou como é que vocês estão lidando com essa variação? Às vezes o preço à vista é um, mas se for dividido não é o mesmo. Como é que vocês lidam com essa questão do preço? O nosso preço, Rosário, ele é o mesmo, tá? Ele só tem uma variação dependendo da forma de parcelamento na loja física. Mas no WhatsApp, a gente não opera com o private label ainda. Algumas operações fora de Pernambuco que já atuam com o drive-thru, essas operações já conseguem emitir um pedido de crédito e fazer a venda pelo nosso cartão, pelo private label. Mas nas nossas operações aqui de Pernambuco, em que a gente opera só via delivery, a gente só opera com um cartão bandeirado. Aí, nesse caso, a forma de parcelamento é única, né? A gente não tem o parcelamento com juros, a gente não tem o parcelamento em 10, 8 prestações, como a gente costuma fazer na loja física. E aí o valor é o mesmo, né? Se tiver alguma divergência entre uma promoção do site e o valor da loja física, não tem problema, a gente conversa, a gente se acerta, a gente ajusta tudo na hora ali. Nunca o cliente vai sair onerado, de forma alguma. Entendi. Você fala muito, a gente está muito numa era de costumes cêntrica, né? O cliente no centro de tudo. A relação com o cliente, então, esse cuidado, essa humanização. Isso é um princípio hoje da marca? Isso é muito debatido entre vocês, porque eu vejo que essa preocupação, você sempre diz, não, mas a gente resolve tudo, o cliente vai resolver. E antes não era muito assim, em relação a muitas marcas, né? Às vezes a relação com o cliente era uma coisa até para se estudar, mas assim, eu gosto do cliente, mas ele é distante de mim, ele não precisa falar comigo. Então, no início das redes sociais, tiveram vários problemas por conta dessa aproximação que o digital deu de poder falar sobre as marcas. Como é que vocês lidam com isso? Como é que, se tiver crítica para vocês, como é que vocês acompanham? Rosário, as críticas são sempre bem-vindas, né? São através delas aí que a gente consegue corrigir alguns processos, corrigir algumas posturas ou algo que tenha saído aí do escopo de planejamento, né? Hoje, essa forma de relacionamento da Riachuelo com o cliente, ela é tão importante que uma das nossas ferramentas aí de maior atenção no ponto de vendas e agora também online
é o NPS, né? É através do NPS que a gente norteia várias ações que vão ser tomadas na empresa, né? Então, antigamente, como é que o velho varejo funcionava, né? Ó, eu sou assim, é isso que eu tenho para oferecer para você, meu cliente, você quer, você compra, você não quer. Hoje não. Hoje o cliente diz o que ele quer, a gente vai se adequando e tentando cada vez atender mais a expectativa do cliente, né? É assim que funciona. Não é na Riachuelo, é no varejo de forma geral, né? Então, hoje toda a nossa operação ela é norteada pelo cliente. O cliente é o centro da nossa operação, né? Tudo é pensado, né, em como promover mais facilidade, como promover uma jornada de compra mais simplificada para o cliente, né? O WhatsApp mesmo é uma ferramenta muito simples do cliente efetuar a compra, né? A minha operação mesmo, que é do Shopping Recife, o meu público-alvo ali, é bem senil, eu tenho muita senhorinha, muitos senhores que moram na região de Boa Viagem ali, que tem já que são imigrantes digitais, né? Não são nativos digitais como a galera mais jovem, né? E aí, Então, como é que acontece com esse pessoal? Como é que é essa relação com o idoso? Como é que vocês trabalham isso no WhatsApp? pois é, essa ferramenta foi uma ferramenta que serviu para atender também esse público, né? Apesar da gente saber que os mais jovens já estão mais acostumados a comprar online, por ser uma ferramenta que já faz parte, que já se incorpora no dia a dia dos idosos também, não houve nenhuma dificuldade, né? Então, boa parte do nosso público hoje que compra via WhatsApp são os moradores de Boa Viagem, as senhorinhas e os senhorzinhos que frequentam o Shopping Recife, né? A gente tem um raio de entrega de 15 quilômetros, né, no WhatsApp em cada operação. O raio de entrega. Esse também é um grande desafio, Rosário, que a gente tem, né? Só fazendo um parêntese, né? Ampliar aí as nossas áreas de entrega, né? Então, hoje, cada operação faz a sua entrega, sua área de entrega é um raio de 15 quilômetros. E justamente por ser uma ferramenta intuitiva, de fácil manuseio, que já está incorporada no dia a dia, ela atendeu também esse cliente que estava meio que excluído digitalmente, né? Então, ela foi uma ferramenta de inclusão também. Pelo que você está falando, existe expectativa de que o WhatsApp, então, fique independente se a gente sair do isolamento social. É uma tendência que ele seja incorporado? Sem dúvidas, Rosário, assim, foi uma ferramenta provisória, né? Como eu te falei, para minimizar aí o impacto da não venda, que foi desenvolvido, um processo que foi desenvolvido em tempo recorde, né? Começou operando com algumas dificuldades, com alguns desafios, tem outros desafios ainda, né? Para enfrentar, mas é uma ferramenta que nos trouxe um retorno muito bacana de relacionamento com o cliente e de vendas também. Então, a gente já está viabilizando, né, de que forma a gente vai operacionalizar isso após a abertura das lojas. Hoje a gente tem algumas limitações de espaço físico, né, porque é um processo que ele requer um certo espaço físico seja para enviar fotos para o cliente, seja para separar o produto que o cliente está ainda decidindo se vai comprar ou não, seja para o despacho logístico, né? Então, ele exige um certo espaço físico, mas tudo isso já está sendo estudado, pensado, viabilizado, porque é uma ferramenta que veio para ficar, né? A omnicanalidade não é mais algo a ser discutido, né? Já é a nossa realidade vigente. Então, deixa eu perguntar outra coisa. Em relação aos assuntos que chegam, deve chegar coisas inusitadas, né? Deve chegar histórias que passaria o dia aqui contando. Então, chega pedido, mas chega também troca. Há uma mistura em relação a isso. Chega pedido de emprego ou não? É muito organizado de que é compra. Neste primeiro momento, por enquanto, a gente não teve muita recorrência ainda, mas tem de tudo, né, Rosário? Tem de tudo. Mas aí, claro, nosso pessoal é preparado também para orientar, então a gente tem o site da Riachuelo, que quem tiver interesse de trabalhar conosco pode fazer seu cadastro lá, tem uma área de cadastro para futuras oportunidades dentro da empresa. Tem de tudo, tem pessoas que estão precisando trocar algum produto e nesse momento a gente tem uma certa dificuldade em viabilizar a troca de produto porque a gente está com as operações fechadas, né? Essas compras que são feitas via WhatsApp, Rosário, o cliente tem até 90 dias para trocar após a abertura da loja. Claro que se a gente tiver como viabilizar isso de uma outra maneira, a gente vai fazer, como eu te falei, assim,
Hoje, o que a gente está menos preso em regras e mais voltado para atender a expectativa do cliente, né? Tudo que a gente puder fazer para atender a expectativa de um cliente, para superar a expectativa dele, a gente vai fazer sem dúvidas. E toda a divulgação que vocês estão fazendo é só via digital ou vocês fizeram alguma mídia paga, mídia aberta, TV, rádio? Essa demanda todinha veio só do digital? Só do digital, Rosário. Só do digital. Por enquanto, a gente não teve mídia na TV, nem nada falando desse processo. Foi só no digital, via site, via Instagram, com os parceiros digitais também, que isso, Rosário, é algo também que tomou uma proporção muito grande, né? Os parceiros locais, assim, quando a gente faz uma parceria local com algum influenciador local, é incrível, assim, a curva de vendas como é ascendente. Então, você tocou num assunto bem aí quente, a gente está chegando, eu combinei com você 40 minutos, a gente tem aí 9 minutos, mas você tocou num assunto, tem uma pergunta também aqui, outra, mas assim, você tocou num assunto super interessante, são os influenciadores digitais. Sim. Existe hoje uma polêmica, quer dizer, sempre aconteceu isso, tipo, quem contratar? E o receio de contratar alguém que depois fale mal, ou depois que se envolva em questões políticas que a marca não queria. Sim, Enfim, como é que você organiza? Como é que vocês acreditam no influenciador digital que tenha muitos seguidores, ou vocês preferem o pequenininho? Como é que vocês pensam? Não, na verdade, assim, o volume de seguidores não é o mais importante para a gente, tá, Rosário? Para nós, o mais importante é o perfil do influenciador, né? E o engajamento que ele gera nas redes sociais, porque a gente vê, às vezes, blogueiras, influencers que têm muitos seguidores, mas têm um engajamento baixo, né? Então, a gente procura adequar o perfil ao perfil da marca, né? Tenta fazer uma breve análise do histórico daquele influenciador, né, as características daquele influenciador, e a partir daí a gente traça a parceria, né? Mas não o número de seguidores, o número de inscritos, para nós é irrelevante, assim. E você consegue ver a conversão? Vocês conseguem sem dúvidas, sem dúvidas. Sim, sem dúvidas. E às vezes nem precisa que não precisa nem que o influenciador nos mande a conversão nem nada, né? A própria venda fala da conversão por si. Entendi. A gente tem mais umas 3 perguntinhas aqui. Maria Paula está sempre com a gente aqui. Ela queria saber se tem alguma data de retomada, se existe alguma previsão de reabertura das lojas físicas. Por enquanto, a gente não tem previsão ainda, né? A gente está aí cumprindo o plano de retomada, né, do Estado, que tem aí até hoje como direcionamento aí o dia 15 para operações com drive, para serviços não essenciais, mas de abertura da loja física, a gente não tem nenhuma data prevista ainda, né? Tudo vai depender do comportamento da curva, né, até o dia 15. E vocês estão se preparando, é muita coisa, muito protocolo, né, para a reabertura. Vocês estão nessa fase de se preparar nisso, é? Nós estamos prontos, Rosário. Nós estamos só esperando aí que todo mundo possa retomar com saúde, com segurança. Essa é uma preocupação vigente da empresa, né? Que a gente possa operar novamente, mas sem colocar em risco nossos clientes, proporcionando um ambiente seguro, né? E cumprindo todas as diretrizes aí e orientações da OMS. E nós estamos prontos aí, só aguardando a data de abertura para receber nossos clientes novamente com toda a segurança. Certo. Tem mais perguntas aqui. Murilo também está perguntando se, diante da experiência que vocês estão tendo com as vendas online, quando houver o retorno da loja física, pretende continuar usando? Pretende? Isso sim. É um canal que veio provisoriamente para nos auxiliar na não venda, né, no período de isolamento, mas é um canal que vai permanecer com a gente porque trouxe um grande retorno para todos nós. E Diego está questionando em relação às vendas via WhatsApp, se elas entram em qual política de troca e devolução? De loja física, apenas para troca, ou de compra digital, que garanta a devolução e o cancelamento da compra por arrependimento? Ela entra na política de compra digital, tá? E a gente tem também aí uma política específica para o WhatsApp, que o cliente também que desejar, não tem nenhum limite específico de dias, a gente sempre acaba analisando cada caso,
mas nós estipulamos aí um prazo de 90 dias após a abertura da loja para efetuar a troca. Mas é como eu te falei, né? Cada caso é um caso, sempre que tiver a nosso alcance e atender a expectativa do cliente, a gente vai fazer. Né? Tem muito caso de arrependimento? Tem algum Não. case que você possa contar para a gente, assim, de Não, compras que fizeram... Até o momento, Rosário, assim, a gente não teve nenhuma experiência, assim, tiveram, assim, de não servir, né, e da gente conseguir efetuar a troca, porque o cliente não dependia de prova, né? Então, por exemplo, uma calça jeans, o cliente comprou determinado tamanho, a gente conseguiu fazer a troca para o cliente através do nosso parceiro logístico, porque era só uma questão de tamanho, não envolvia valor nem nada, era só um número pelo outro, a gente conseguiu fazer a troca para o cliente, né? Imagina também a gente sem prazo de abertura, o cliente ficar esperando a loja abrir para conseguir fazer uma troca de um produto que ele está pagando sem utilizar, né? Não seria bom para o cliente, né? Nem para nós. Então, nesse caso aí, a gente consegue resolver também. E Dia dos Namorados, já está quente ou ainda vai esquentar? Já começou, inclusive hoje de manhã eu estava na Operação Shopping Recife, acompanhando lá o nosso Active Omni, que é o espaço que a gente... que é o espaço onde a gente opera a venda via WhatsApp, a estação de WhatsApp. Muitos pedidos para Dia dos Namorados, principalmente muitos homens pedindo ajuda para os vendedores, assim, porque as mulheres elas já vão sabendo que elas vão comprar. E os homens, eles dependem muito do direcionamento dos vendedores, né? Então, teve um caso muito interessante hoje que eu acompanhei. Um cliente queria comprar 3 pratinhos de sobremesa do nosso Mesa e Servir. Nós temos uma linha de mesa e servir que a gente vende pratos, talheres, dentro do Moda Casa. E ele queria comprar 3 pratos de sobremesa. Por que 3? Não sei, mas era para o Dia dos Namorados. 3. Aí a nossa vendedora montou para ele ali com porta-retrato, com vela, com o prato raso, fez a composição ali do prato raso com o prato fundo, com vela e porta-retrato. Ele comprou tudo que ela mostrou para ele comprou. E não pode perguntar, né? Olha, por que Dia dos Namorados você vai fazer com 3? Não pode, né? Pois é, não, é porque como as pessoas também têm isolamento, até fiquei pensando, pô, será que de repente a sogra não tá junto, de repente não tem o filho, não vai comemorar o Dia dos Namorados junto, né? De repente... Mas a gente, enquanto vendedor, não pode entrar nessa intimidade de perguntar, olha, mas por que 3? Não, não, né? aí nesse caso a gente procura manter a descrição, né? Entendi. Deve ter muita coisa interessante. Aí, Iadja estava querendo saber um pouco se você pode falar sobre alguns protocolos utilizados para provar roupa, se vai ter alguma mudança ou não. Então, neste primeiro momento, né, as lojas, quando reabrirem, né, até o momento, né, pode ser que venha uma outra normativa, uma outra orientação. As lojas ficam com provadores fechados até então, né? A loja toda, Rosário, está sendo preparada aí para receber o cliente com segurança, né? Então, todo ponto de contágio que possa colocar o cliente em risco, ela vai ser isolada, né? Então, a gente vai ter também uma limitação de pessoas circulando dentro do ponto de vendas. A gente teve que fazer toda uma adequação dos nossos caixas, porque a gente operava com uma fila única. Agora, a gente vai ter que ter várias filas isoladas, com uma mão indo, outra mão voltando. Deus, é muita mudança, né? Sim, o protocolo de segurança e de reabertura é um protocolo bem extenso. A gente já está preparado há um bom tempo, né? A questão... Oi, Rosário. Oi. O protocolo de reabertura de loja inclui toda a preparação da loja, tanto no que diz respeito a filas, na área de crediário mesmo, que a gente tem aquele setor, as baias de atendimento individuais, elas têm que cumprir a questão do distanciamento, de ter 1,5 metro de distância entre um cliente e outro, a marcação de fitas no chão, né? E eu ainda te digo que o desafio ainda é maior, porque não é só preparar e cumprir o protocolo, mas a gente ainda tem o desafio de ensinar também os nossos clientes, né? Porque muitos clientes ainda não estão preparados ainda para esse novo convívio, né? Para esse novo normal. É quase um caderno, né, de checklist vocês têm. Sim. Foi o maior checklist da história, não foi, não? São vários. Olha, eu queria saber qual é o WhatsApp que a gente pode comprar para eu colocar aqui para todo mundo. É o 81. Legal. O WhatsApp é DDD 81
21 25 3200. 21 25 32 00, tá certo aqui, né? Isso, tá certinho. Pronto. Eita, tem mais gente perguntando. Eita, eu vou te perguntar mais só um pouquinho, tem mais gente. Pode perguntar. Sinara adora. Sinara é fã da marca, e aí Que coisa boa, que coisa boa. boa. Adora moda, entende tudo, sempre diz pra gente as novidades. Ela é super antenada. Ela está querendo saber que tipo de visão geral o WhatsApp Business proporciona para vocês enquanto negócio. É possível acompanhar dados, métricas? Como é que vocês incorporam esse WhatsApp em metas de venda? Se tem metas de venda também pelo WhatsApp? Então, Sinara, assim, para nós que somos da área de operações, a gente não tem acesso a esses dados, né? Se a ferramenta fornece esses dados, para nós da área de operações, a gente não tem acesso. O que eu posso te dizer em relação à ferramenta, né, para nós que somos da área de operações, que operacionalizamos a ferramenta ali junto ao cliente, é que é uma ferramenta muito simples, muito intuitiva e de baixo custo, e que traz um retorno aí, tanto financeiro e de engajamento, muito alto para a empresa. A outra pergunta dela é se vocês fizeram algum guia interno só para o WhatsApp, para poder ajudar os vendedores, ou não, seguir as políticas das lojas físicas, em termos de tratamento do cliente. Tem algum guia com etiqueta? Como é que você deve falar? Então, como eu te falei, assim, né? A gente fez um treinamento do macro processo, que é um processo que está calcado em 3 pilares, né? Que é o registro no PDV, a logística e o chat, né? Essa parte do chat, de comunicação com o cliente, a gente não quis formatar, Rosário, assim, para que não fosse algo que limitasse, que fosse algo assim que distante para o cliente, sabe? A gente quis, de fato, humanizar a ferramenta, né? Deixar ali a cargo do nosso time ali, fazer uma sondagem, entender qual é o perfil do cliente, se é um cliente mais jovem, vai utilizar uma certa linguagem, se é um cliente mais conservador, vai utilizar outra linguagem, né? Então, isso, a gente não quis formatar esse processo para não perder a humanização que a ferramenta nos proporciona. Né? Entendi. E aí, para fechar, a gente tem Maria. Já tem gente comprando, ó, Socorro já disse que já está comprando. Que ótimo, muito bem. Que ótimo. Me ajudem. E Maria estava perguntando sobre a questão que as pessoas talvez não queiram provar as roupas. De fato, né? Eu acho que isso é um risco que vai se ter. Nesse primeiro momento, né, os provadores não estão liberados, né? Mesmo que a gente volte a operar com a loja física, os provadores permanecem fechados. Então, a gente está se preparando ainda para o que pode vir aí futuramente, né? Seja em termos de higienização das peças e tudo mais. Todos os protocolos de higiene vão ser cumpridos para que não haja risco para nenhum cliente, né? Para que todos os pontos de contato dentro da loja já foram suprimidos aí para que esse risco seja minimizado. Então, essa questão de prova de roupa, num primeiro momento, ela tá suspensa, né? Até que haja aí uma diretriz do Estado. Eu queria... Eita, que o pessoal... Minha gente, ela tem hora. 5 dicas para quem vai... Para finalizar, a gente tem 5 dicas que você daria para quem vai implementar o WhatsApp agora. 5 conselhos que você daria para os empreendedores 5 agora. conselhos, deixa eu ver. Escolha os seus melhores funcionários, né, que tem um índice de engajamento alto, e pessoas que já têm uma certa habilidade, uma boa fluência escrita e um bom histórico de relacionamento com o cliente. Né? Então, vamos lá. Bom histórico de relacionamento com o cliente. 2, boa fluência escrita e verbal, né, para conversar com os clientes, até porque muitas vezes a gente fala por áudio também com os clientes, né? Então, uma boa escrita e fluência verbal é imprescindível. Uma certa habilidade com a ferramenta, né? Um colaborador que já tem habilidade com a ferramenta. Paixão por servir. Paixão por atender a expectativa do cliente, paixão por servir, e colaboradores que sejam agressivos para a venda, né? Porque como a gente não está ali no dia a dia, se fazendo
presente na vida do cliente, fomentando através de um visual merchandising, fomentando através de uma venda por impulso. É muito importante que esse vendedor consiga despertar o desejo do cliente, não simplesmente atender aquilo ali que o cliente foi buscar, né? Mas consiga oferecer ali outros itens, né? Consiga promover uma venda maior para o cliente, né? Atendendo ali a expectativa do cliente. Então, eu queria lhe agradecer demais pela sua simpatia, pela sua abertura, imagina. pela sua disponibilidade de estar ajudando a gente aqui, a Lefil, para trazer mais conhecimento. As pessoas estão dizendo que adoraram, muito bom, parabéns, muito obrigada. Ela é uma simpatia. Boa tarde, adorei. E a gente, com certeza, parabéns, só tem coisas boas aqui. Foi bom, é bom conhecer um pouquinho de uma marca que a gente é próxima, né? Está no dia a dia. Abraço, minha gerente linda. Ótimas dicas. Show de bola, show. Então, foi muito legal conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, da paixão que vocês têm por cliente. A gente acaba sentindo isso, então, uma coisa que é muito importante para as marcas não adianta só dizer, né? A gente tem que sentir na prática. Então, a gente sentiu isso em você, essa sua vontade de estar junto do cliente, essa vontade de que tudo dê certo, tudo a gente resolve, e principalmente numa época que a gente está vivendo em que as coisas são sempre, no momento, a gente está mais mexido, né? A gente quer um tipo de consolo, um tipo de carinho, e às vezes procura no consumo essa válvula de escape. Então, assim... É o consumo emocional, né, Rosário? Muitas vezes, né? né? Às vezes a gente está tão irritada que vai lá e compra tanta coisa, né? Mas resolveu. Assim, algumas pessoas questionam, mas resolveu. Naquele momento passou a raiva, naquele momento precisava ficar mais bonita. E aí foi muito bom, assim. Muita gente que está aqui, tem gente de todo tipo de mercado. Acho que você deu uma contribuição muito boa para que as pessoas que estão começando, ou que estão pensando, ou que estão estruturando, isso. Apesar de você estar começando, foi um início, mas vocês tiveram tanto cuidado que a gente conseguiu ver aí um processo, um protocolo, um guiazinho de como seguir e ajudar muita gente. É isso. E eu espero Rosário, muito obrigada, tá? Inclusive, eu vou colocar o meu e-mail ou através de vocês, que se puderem fazer essa interface, se alguém tiver alguma dúvida em relação Vou colocar aqui já. Tá, é Lisier. Lisier. Isso, Lisier, Lisier, SS, @yahoo.com.br, tá? Esse é meu e-mail pessoal. Se alguém tiver qualquer dúvida em relação ao processo, à ferramenta, eu não tenho muito conhecimento técnico sobre a implementação da ferramenta, mas é algo muito simples de implementar, né? Foi implementado por nós mesmos, não exigiu a presença técnica de ninguém nem nada, mas eu não tenho muito conhecimento técnico sobre a ferramenta em si. Mas eu também me comprometo a buscar com os nossos técnicos, com o nosso regional de TI da empresa, qualquer orientação que seja necessária para quem quiser implementar essa ferramenta no seu negócio, né? Estou à disposição. E te agradeço muito pelo convite, né? Espero aí ter atendido a expectativa e ter contribuído um pouco aí para quem está assistindo. Com certeza contribuiu bastante e a gente aprendeu um bocado. E a ideia desse programa é isso, é uma conversa curta, uma conversa rápida, mas que a gente possa se conhecer mais o que o outro está fazendo, para poder melhorar o da gente, ajustar ali, e aí é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo, viu? Quando a gente puder se encontrar, eu vou lá. Estou à disposição, vou esperar todo mundo que está aí na live, vou esperar lá na Riachuelo, quando a gente abrir as portas novamente, vou esperar todo mundo lá. Com segurança, óbvio, né? Tchau. Tchau, tchau.